Olá pessoal, como vão vocês? Eu estou aqui para falar um pouquinho da atividade de caminhão caçamba. Com a minha experiência eu percebi que tem pouca informação até na internet sobre a atividade, inclusive para quem vai começar. Então eu resolvi postar aqui algumas dicas, né? Esse vídeo não se presta especificamente para aquelas pessoas que já têm muita experiência com caminhão caçamba. Mas se essas pessoas estiverem mesmo assim vendo o vídeo e perceberem alguma coisa que desperte a elas alguma atenção ou queira abordar um outro assunto sobre a atividade, eu estou à disposição para a gente até inclusive tomar essa sugestão como um tema de outro vídeo. Então, por favor, o pessoal mais experiente que vê o vídeo, quiser dar alguma dica, seria muito interessante e a gente vai tocar para frente e passar para aquelas pessoas que estão iniciando na atividade que não tem muita informação. Então, sem muitas delongas, pessoal, vamos lá falar sobre a atividade de caminhão caçamba. O propósito, como eu disse, é dar algumas dicas de como conseguir serviço para seu caminhão caçamba, né? Esse é um tema que eu resolvi colocar inicialmente porque eu acho um tema bem relevante. Nos próximos vídeos a gente pode colocar outros temas, outras informações, mas de início vamos falar isso sobre o serviço e as receitas do caminhão caçamba. Bem, o que a gente vai abordar aqui, ó, inicialmente? Eu pensei em colocar algumas aqui. Formas de recebimento da prestação de serviço, como é fixado o preço, né, da prestação de serviço, como que o proprietário do caminhão pode calcular esse preço sem ter prejuízo, quais são os potenciais contratantes. Esse tema é importante porque às vezes você compra o caminhão e agora pergunta a si mesmo, gente, para quem que eu vou vender minha prestação de serviço agora? Como você vai buscar esse serviço, né? De que forma você vai buscar esse serviço? Quero falar também das precauções que você deve tomar na hora da contratação, na hora de formalizar um contrato. E um tema muito relevante, muito importante, que é o controle de toda a atividade. Você tem que encarar teu caminhão como se fosse uma verdadeira empresa. E esse é um tema importante para a gente se falar. Primeiramente, pessoal, vamos falar então das formas de recebimento do caminhão caçamba, do serviço do caminhão caçamba. Ou seja, você prestou o serviço e que forma você vai receber? Bom, basicamente tem três métodos, três formas de você receber aquele serviço que você prestou. Tem aquela forma mensal, que normalmente a gente chama de agregamento, né? Aqui o que acontece? Tem um contrato, né, que está envolvendo toda a situação. Você, como proprietário do caminhão caçamba, é contratado por uma pessoa jurídica, um empreiteiro, alguém que está fazendo uma obra, por um determinado período, né? Ou então, se o serviço dele é constante, ele pode contratar por 1 ano, 2 anos, e você agrega o caminhão naquela empresa, tem a medição do serviço mensal, você emite a nota fiscal e daí a algum tempo ele te paga mensalmente toda a prestação de serviço que você recebeu no mês. Tem também a forma diária, que normalmente é utilizado para aquelas formas de prestação de serviço, aquelas obras de curto prazo, em que o contratante fala assim, eu preciso de você por tantos dias, eu vou te pagar por dia. Aí você recebe normalmente no fim do dia, né, ou então no final daquele pequeno período de prestação de serviço. Tem a forma também de recebimento por viagem, né, que você fixa o teu preço por viagem e recebe por viagem, né? Você não vai receber todo dia também, né? A não ser que vocês contratem, fixem essa forma de recebimento, mas normalmente por um determinado prazo, pode ser mensal ou semanal, mas o cálculo do serviço é feito por viagem. O teu preço, quanto você vai cobrar, é por viagem. Então tem essas três formas. Bom, um fator relevante é como você vai fixar esse preço, quanto você vai cobrar pelo serviço do caminhão caçamba. Aqui tem várias variáveis, tem muitas variáveis que precisam ser consideradas. Primeira coisa é a questão da distância entre a coleta do material
e o descarte. Isso é importante por causa do segundo item aqui, que é o consumo de combustível. Na medida em que você tem uma distância maior, você vai gastar mais combustível. Então isso é importante. Um caminhão hoje que faz em média de 3 km por litro, 3,5, 4, isso tem que ser levado em conta na hora do cálculo do combustível que você vai gastar para fixar o preço, né? A situação das ruas que vão entre a coleta e o descarte também é uma coisa a ser considerada. Por quê? Dependendo da situação das ruas, o desgaste do pneu é maior. Às vezes é até visível, né? Você vê no início da obra o pneu está em determinada situação e no final ele está muito mais depreciado, desgastado. Isso aí tem que ser embutido de alguma forma, você tem que calcular de alguma forma isso no teu custo para poder repassar na hora de fixar o preço. O tipo de carga é relevante também, gente. Por quê? Porque uma carga muito pesada vai exigir mais do caminhão, mais da máquina, você vai gastar mais combustível, mais pneu, mais embreagem. Então esse é um cálculo muito relevante na hora de fixar teu preço. Olha, as despesas com o motorista, se você não dirigir diretamente o caminhão e tiver que contratar um motorista, essa despesa também você pode diluir o salário do motorista por mês para ver quanto você paga por mês e às vezes até por viagem dá para você calcular isso aí. O importante é você chegar num patamar que você possa embutir isso no teu preço, né? Despesas com contador, despesas com tributo e aquelas provisões que você faz normalmente para fazer face às despesas, por exemplo, com pneu, com custos relevantes, por exemplo, aquele revestimento da caçamba que serve para o material descer mais rápido. O preço daquele revestimento é muito alto, é em torno de R$1.600, R$2.000 hoje. Aquilo você tem que fazer uma poupancinha, um provisionamento para os pneus também, para no final, por exemplo, de 12 meses, fazer a substituição dessas peças. Então isso aí você tem que de alguma forma calcular isso na hora da fixação do teu preço, porque senão no final das contas você vai ter prejuízo.